Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo, hein? Olha aí, a semana está começando e o seu AB1 também. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, então vamos às informações de hoje a partir de agora. Ao vivo com a gente nesta segunda-feira tem Larissa, Juliana e Aline Melo. Larissa vai trazer todos os detalhes sobre esse fim de semana que foi marcado pela violência aqui em Caruaru, infelizmente, hein? Não é isso, Larissa? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse AB1. Olha só, 3 pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo na Vila do Aeroporto aqui em Caruaru. Esse crime aconteceu na tarde de ontem. Uma das vítimas chegou a ser socorrida com vida para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais detalhes sobre esse crime que deixou 3 pessoas mortas aqui em Caruaru, Almir. Ok, Larissa. A Aline vai trazer informações sobre uma mobilização de motoristas que fazem transporte complementar e eles estão realizando uma mobilização, um protesto aqui em Caruaru. Então a gente vai tentar entender o que é que está acontecendo, né, Aline? Bom dia para você. Exatamente, amigo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essas mobilizações estão acontecendo porque a partir de hoje a Autarquia de Mobilidade de Caruaru vai intensificar a fiscalização nos pontos de transporte complementar. Isso com base em uma determinação judicial que entendeu esse tipo de transporte como clandestino. Daqui a pouco a gente volta para entender melhor essa situação. Muito bem, são assuntos que a gente vai abordar ao vivo aqui nesse AB1, hein? E aqui sempre tem espaço também para as reclamações da população. A queixa de hoje vem do bairro José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. O tempo passa e os problemas de falta de estrutura continuam por lá. A gente recebeu um chamado dos moradores e daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa situação em detalhes para você. Joel Almeida também está com a gente e vai trazer notícia boa porque tem AB Emprego e nós vamos saber quais são as oportunidades que abrem essa semana. Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia também para você que está junto da gente. Nesta segunda-feira, vamos começar a semana falando sobre oportunidades. São mais de 1000 vagas disponíveis de trabalho em diversas regiões nos 4 cantos de Pernambuco. Tem vagas para a região aqui, para o sertão e também para a zona da mata. Daqui a pouco a gente vai trazer todas elas, então se você está precisando, fica atento. Almir, eu volto contigo. Muito bem, Joel. Até daqui a pouquinho. E nessa edição, a gente também vai falar sobre uma turma que tem ajudado a mudar a realidade de muitos bichinhos que vivem em situação de rua. Tem crescido o número de voluntários que se dedicam a essa causa. A gente vai mostrar tudo isso no seu AB1, que está começando agora. Então estamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também, hein? Inclusive tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Vamos ver? Essa segundona deve ser assim, ó, de sol, entre nuvens, poucas nuvens. A gente pode ver lá no horizonte nessas imagens ao vivo. À noite, o céu pode ficar parcialmente nublado. A temperatura agora está marcando 27 graus e a mínima não deve passar dos 19, pessoal. E olha, na manhã de hoje, motoristas que fazem o transporte complementar realizaram um protesto aqui em Caruaru. Essa mobilização, inclusive, continua. Algumas vias do município chegaram a ser bloqueadas como parte dessa manifestação e o motivo seria uma ação da Autarquia de Mobilidade de Caruaru, a AMC, que estaria impedindo a circulação dos veículos que não têm alvará para circular na cidade. Então, a Aline Melo está acompanhando essa história ao vivo para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. Aline. É isso, Almir. Existe uma sentença já de 2020 da 2ª Vara da Fazenda Pública de Caruaru que determina que a Autarquia de Mobilidade do município realize fiscalizações com relação a esse tipo de transporte. Porém, a Associação das Empresas de Ônibus aqui de Caruaru alegou que essa fiscalização não estava sendo realizada aqui no município. Entrou com uma solicitação com a Justiça que atendeu esse pedido, concordou e afirmou que a partir de
hoje, dia 6 de julho, a autarquia deve realizar pelo menos 3 fiscalizações por semana aqui no município. Se essa determinação não for cumprida, o município tem aí a possibilidade de multa de R$10 mil por semana. Aqui a gente tem vários loteiros que trabalham aqui no município e estão participando desses protestos, dessas mobilizações. A gente vai conversar um pouquinho com eles agora, para entender um pouco da situação deles e o pedido deles para a prefeitura, para a MC também. Qual o nome do senhor? Ronaldo. Trabalha em qual rota aqui? Surubim, Santa Cruz e Caruaru. Como é que essa intensificação de fiscalização agora pode atrapalhar o seu trabalho? O que o senhor enxerga dessa situação? Bem, nós que somos representantes, sou presidente da cooperativa lá de Surubim, somos representantes da categoria, viemos dar uma força aqui ao pessoal do sítio, que a gente somos um grupo só. Está tirando o direito do pessoal do sítio rodar dentro de Caruaru. A próxima vai ser nós que vai ser retirado. Então a gente está fazendo aqui uma reivindicação pacífica, para todo mundo ficar ciente. Vou atrapalhar só um pouquinho, pedir aos toioteiros, os amigos toioteiros, que não faça bloqueio não, que a gente está tentando resolver aqui pacificamente, viu galera, para não estar arrumando zoada, vai ser pior para nós. Se a gente fazer protesto e vandalismo é pior, vai ser tudo pacífico. Então, voltando aqui à categoria. A gente relembra que, segundo a determinação, né, essa é uma fiscalização que se restringe àqueles que fazem rotas aqui no município. Então, por exemplo, os carros que levam para a zona rural são os mais afetados, né, junto com essa fiscalização. O senhor faz qual rota? Eu faço Pelada Caruaru, zona rural. Há 28 anos que eu faço essa rota. E agora fomos surpreendidos de ser proibido a trabalhar. Então eu queria a acessibilidade do prefeito, que ele olhasse para o pai de família, que a gente precisa desse serviço para sobreviver. Na sua opinião, qual que é o diferencial desse tipo de transporte que o ônibus não ofereceria, por exemplo? A gente leva o pessoal na porta de casa, leva feira, leva uma geladeira, um fogão, o que eles tiverem a gente leva, deixa na porta de casa. E o ônibus não faz isso, é serviços essenciais que a gente faz que o ônibus não faz. Almira, a gente vai continuar por aqui acompanhando a situação e mais novidades a gente traz aqui ao longo da programação. Volto com você. Ok, Aline, muito obrigado pelas informações, as primeiras informações para a gente entender essa mobilização aqui no AB1, hein? A gente vai continuar junto e trazer outros detalhes se essas demandas forem surgindo também ao longo do nosso telejornal. Muito obrigado, Aline. Agora a gente segue para a redação porque Larissa Juliana está chegando com os destaques do nosso portal e esse fim de semana, olha, foi bem violento aqui em Caruaru, hein, Larissa? Foi sim, Almir. Boa tarde novamente para você. Olha só, 3 pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo aqui em Caruaru. Isso aconteceu lá na Vila do Aeroporto. As 3 vítimas estavam juntas dentro de uma residência quando foram atacadas a tiros. Uma das vítimas ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Regional do Agreste com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As outras 2 pessoas, que eram um casal, morreram ainda dentro da residência. A principal linha da investigação da Polícia Civil é de que o local estaria sendo usado para comercialização de drogas, já que entorpecentes foram encontrados dentro do local. As vítimas, Rosângela de Araújo Souza e o namorado dela, Carlos Gabriel da Silva, morreram ainda dentro da casa onde o crime aconteceu. Já o Alex Araújo de Souza foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso foi registrado como homicídio consumado. As vítimas apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que as investigações já foram iniciadas para identificar a autoria e também a motivação do crime e até o momento ninguém foi preso. É lamentável um crime como esse, né, Almir? Lamentável, a violência sempre é lamentável, preocupa, por isso que a gente sempre está falando sobre esse assunto também, para que os equipamentos, os aparatos de segurança pública funcionem, né, com mais eficácia, para a gente tentar enfrentar esse problema que afeta todas as regiões, infelizmente, né? Para a gente mudar um pouco de assunto agora, a gente acompanhou ontem a partida da seleção brasileira diante da Noruega, a seleção foi eliminada, enfim, mas parece que houve desentendimento em um centro de compras aqui no interior do estado, né, Larissa?
Almi, os torcedores que estavam assistindo o jogo da seleção brasileira em um shopping lá em Petrolina, no Sertão, acabaram se desentendendo e aconteceu uma confusão com agressões nesse shopping. Inclusive, vídeos aí foram registrados por pessoas que estavam no local e esses vídeos circularam nas redes sociais. A confusão aconteceu enquanto o público acompanhava a partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo e ainda não se sabe o que motivou o desentendimento, nem quem iniciou a briga. Em nota, a administração do shopping informou que a confusão começou após um desentendimento entre dois torcedores e acabou evoluindo para agressão física. Segundo o estabelecimento, a equipe de segurança agiu rapidamente, retirou os envolvidos do local e controlou essa situação. O shopping também informou que não foi necessário acionar a polícia e que os demais clientes continuaram circulando normalmente pelo espaço. A administração do shopping reforçou ainda que repudia qualquer tipo de violência e destacou o compromisso com a segurança. A partida terminou com a derrota do Brasil por 2-1 para a Noruega, resultado que eliminou a seleção aí das oitavas de final da Copa do Mundo. Almi? Pois é importante a gente lembrar sempre que é uma Copa do Mundo, que é uma competição, que a gente está falando sobre modalidades esportivas, a gente está falando sobre seleções. E depois de uma eliminação como essa, a vida deve voltar ao normal. Volta para os jogadores, que vão voltar para os seus clubes, né? E deve voltar também para a sociedade como um todo. Não faz sentido esse tipo de desentendimento por conta de uma partida de futebol, mesmo sendo ela de Copa do Mundo, né, Larissa? É inadmissível uma cena como essa, infelizmente. Para a gente mudar mais uma vez de assunto, tem atualizações sobre aquele homem, né, lá em Chechel, que estava sendo acusado de assustar as pessoas e tudo, né, andava com uma fantasia. Tem novas informações aí no G1, né, Larissa? Sim, Almi. A gente entrevistou fantasiado aí de um personagem de filme de terror da franquia Olhos Famintos e ele esclareceu pra gente o que aconteceu, explicou que a intenção dele não era. Esses vídeos circularam muito nas redes sociais, muita gente estava inclusive associando a figura a um lobisomem e chegou inclusive a acionar a polícia militar abordou ele, levou ele para a delegacia para prestar esclarecimentos. E aí ele falou que não foi a intenção dele magoar, que a caracterização era só para gravar um vídeo para as redes sociais e ele tentou manter esse clima de suspense, mas na verdade ele se trata de um eletricista que mora no município de Chechel. No nosso portal a gente traz mais informações sobre esse fato curioso, Almir. Ok, Larissa, muito obrigado então pelos destaques de hoje, uma boa semana para você e um bom trabalho aí na redação. Eu que agradeço, Almir. Um ótimo dia para você e para todo mundo que está ligado no AB1. Valeu, muito obrigado. Vamos em frente agora com o AB1, porque nada pior do que morar numa rua sem as condições básicas de infraestrutura, não é assim? E os moradores de uma rua lá do José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru, sabem bem o que é isso. Eles entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e a nossa equipe foi até lá. Veja. Rua Alcidésio Dias de Oliveira, bairro José Carlos de Oliveira, Caruaru, na altura da Paróquia Sagrada Família. Uma rua onde algumas graças não foram alcançadas pela população, mas elas dependem exclusivamente do poder público. Andar por aqui de carro é desconfortável, mas para quem mora é pior. Eu estou aqui filmando a rua da gente porque a gente está aguentando mais. Já chamei tanta Compesa para eles virem desentupir, gente. Olha, toda vez que eu passo eu molho meus pés. As águas, quando chove, dá retorno, junto com as águas do esgoto, gente. Pelo amor de Deus, vem aqui. De acordo com os moradores, o pior problema aqui na rua é o esgoto. Se ali é difícil de passar com o carro, imagine a pé. Imagine também a situação desses moradores, dessas casas aqui, que precisam entrar e sair de casa e tem esgoto, ó, na porta, na calçada. A pessoa que enviou esse vídeo que apareceu aqui na reportagem pra gente é a dona Luzinete, a esposa do seu Jairo, que não aguenta mais essa situação, né, dona Luzinete? Há quanto tempo tá assim, hein? Acho que mais de ano. Há mais de um ano. E vocês vêm sofrendo porque não podem, né, sair e entrar dentro de casa. Essa minha aqui também estava cheia e estava dando retorno pro banheiro. E o que é que a Compesa diz? Ai, não sei. Eles não dizem nada. Ela que foi 3 vezes lá. Vem ajeitar. Vem cá, por favor. A Compesa diz o que quando a senhora liga? Eu vou mandar um carro. Mandaram um carro aqui
Quando chegou aqui, ele disse que estava muito cheio de terra, aí ia passar outro carro, mandar outro carro, até hoje. Isso tudo é protocolo que a senhora tem? Essa é a conta e o protocolo. A senhora já foi lá, já ligou? Já liguei e tudo. Só vai dizendo, e disseram mais assim, só tem um carro, viu? Não tem previsão, não. E aqui as pessoas adoecem bastante. Bastante, bastante. E a gente tem crianças pequenas, né? Mau cheiro. Ninguém aguenta, não. E só em passar aqui, essa nojeira aí. Não tem nem como passar. Meu esposo botou ali, aquelas que estavam ali do lado. Valdenilson diz que sempre fez a limpeza do esgoto, mas parou de fazer porque ficou doente. Eu é quem ajeito, faço o rego, tudo disso. Terminei pegando a bactéria. Ainda essa voz minha oca ainda é do problema. Que eu peguei nesse esgoto. O senhor precisou ficar internado? Foi. Fiquei internado 17 dias. 17 dias? Sim, entubado. Por causa desse esgoto? Por causa de esgoto. Os médicos disseram que foi por causa disso? Uma bactéria, foi que eu peguei no esgoto. Agora não pode nem chegar perto, né? Posso não. À noite, de manhãzinha cedo, ninguém pode abrir nem a porta do mau cheiro que entra dentro de casa. Eu evito estar abrindo a porta, até tudo fechado, janela, tudo. É uma situação e tanta desses moradores, né? Claro, a gente foi em busca das respostas sobre o esgoto estourado, pessoal. A Compesa disse que uma equipe será enviada aí para esse endereço para o diagnóstico, para tomar as providências também, resolver essa situação, hein? O pessoal está adoecendo por lá, não dá. Sobre a pavimentação da rua, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras enviou aquela nota padrão dizendo que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Bom, sobre a pavimentação, nada muito concreto como a gente viu nessa nota. Agora, em relação ao esgoto, aí sim a gente viu que a Compesa disse que vai enviar uma equipe para resolver esse problema e acabar com parte desse sofrimento da população. E agora tem o momento WhatsApp para a gente conferir, hein? É o seguinte, a Micheline Carneiro mora no centro de Caruaru e mandou um vídeo reclamando de um vazamento de água limpa. Vamos ver. Na porta da Compesa. E aqui se encontra dessa forma. Eles fazem paliativo, mas continua do mesmo jeito. E isso aqui é água limpa. Não é esgoto, não. É água limpa. Água limpa indo embora, não é? Micheline, obrigado pelo envio desse vídeo aí. Nós entramos em contato com a Compesa, viu? Eles disseram que uma equipe será enviada para resolver essa situação também, como a gente está vendo aí, ó, muita água sendo desperdiçada nesse trecho aí do centro da cidade. E a gente lembra, você também pode e deve participar do Momento WhatsApp, você grava um vídeo, mostra o problema aí da sua rua, do seu bairro também e manda para a gente pelo 99198-8212. Bom, agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse mês de julho, um período do ano em que surgem muitas promoções, inclusive pela internet. Por isso mesmo, é preciso ter cuidado para evitar golpes na hora de usar o cartão de crédito, hein? Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. Meio-dia, 7 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta nessa segunda-feira, meio-dia, 9 minutos. Vamos ver aí um pouquinho do trânsito nas imagens ao vivo aqui nesse AB1, ali no centro da cidade, ó. Dia ensolarado e a gente vê essa movimentação aí dos veículos que saem da rua Armando da Fonte, nesse cruzamento com a Avenida Rio Branco. A gente vê uma movimentação intensa nesse instante, hein? Muitos motos, carros, caminhões e pouca gente circulando ali pelas calçadas nesse instante, não é? Imagens ao vivo, direto do centro de Caruaru. E olha, durante esse mês de julho, aparecem muitas promoções nas lojas físicas, a gente vê lá nas vitrines os anúncios, né, das liquidações e tudo mais, e nas lojas virtuais também. E quem pretende ir às compras com cartão de crédito precisa tomar alguns cuidados para não ser vítima de golpes eletrônicos e aí entrar no prejuízo, como é o caso da clonagem do cartão. Então, sobre esses cuidados, a gente volta a conversar com a Aline Melo, porque é preciso ligar o alerta sempre, né, Aline?
A gente não está conseguindo ouvir a Aline Mello, não é? A gente vai tentar refazer essa conexão para conversar com ela a respeito dos cuidados com golpes eletrônicos. Então, vamos seguindo com o seu AB1. Então vamos ao AB Emprego dessa segunda-feira. Então tem recado para você que está de olho no mercado de trabalho. Joel Almeida está chegando ao vivo com as informações e as oportunidades que estão disponíveis para a gente começar bem essa segundona. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, a gente vai falar sobre essas oportunidades com um sorriso no rosto, porque a gente está falando mais de 1.000 vagas disponíveis nos 4 cantos do estado, vagas disponíveis aqui no Agreste, Sertão e Zona da Mata. Vamos começar por Caruaru. A gente tem algumas vagas que você vai ver agora na sua tela. Vamos ver. Na Agência do Trabalho de Caruaru há uma vaga para açougueiro, 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 14 vagas para armador de ferros, uma vaga para assistente de engenharia na construção civil, uma vaga para assistente de vendas, 3 vagas para auxiliar de costureira, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, uma vaga para carpinteiro, uma vaga para oficial de manutenção predial, 5 vagas para operador de caixa, uma vaga para operador de rolo, uma vaga para orientador de tráfego para o estacionamento, uma vaga para rasteleiro de asfalto, 10 vagas para repositor de mercadorias, uma vaga para técnico de operação de serviços de máquinas e veículos, 6 vagas para vendedor interno e 7 vagas para vendedor pracista. A gente trouxe aí algumas das vagas de Caruaru, porque Caruaru tem ao todo, hoje, 74 vagas disponíveis. A gente tem também 26 vagas em Bezerros e 31 vagas em Serra Talhada, totalizando aqui na região do Agreste 131 vagas. Mas, como eu disse, há outras vagas em outras regiões que a gente vai detalhar agora também. Olha só, por exemplo, Bezerros tem 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para serralheiro e 2 vagas para recepcionista de hotel. Vamos agora para Serra Talhada. Os destaques de Serra Talhada: 10 vagas para garçom, 4 vagas para cozinheiro e 4 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais. Portanto, essas vagas ficam disponíveis no site cedep.pe.gov.br. Vou repetir, cedep.pe.gov.br. Você pode também procurar a agência de trabalho mais próximo da sua residência. Lá no site cedep.pe você pode encontrar todos esses endereços. Aqui em Caruaru fica na rua Floriano Peixoto, número 147, centro da cidade, muito perto de se localizar. Fica por trás aqui da prefeitura, mesma calçada do CDL Caruaru, tá certo? É isso, essas são as vagas de hoje, Almir. Isso, para todo mundo aproveitar, ó, boa sorte aí para quem viu aquela vaga e disse, opa, essa é a minha chance. Muito boa sorte mesmo. E seguindo com o AB Emprego, agora a gente vai falar sobre a escala de trabalho. Ela é fundamental para organizar os dias e os horários dos funcionários. Mas, claro, existem direitos e deveres também, por exemplo, quando acontecem mudanças em relação a essa escala. Não é assim, Joel? Isso mesmo, Almir. Sobre esse assunto, a gente convidou a advogada que está aqui conosco, a Michele Nóbrega, que vai falar sobre esse assunto. Michele, boa tarde para você. Primeiro, é importante entender o que é a jornada de trabalho. Já vou contar aí com a sua explicação para o pessoal, mas também te perguntar, nessa jornada de trabalho, tem algumas mudanças, às vezes, dentro desse turno, que o empregador decide mudar o horário. E aí, pode? Boa tarde. A gente vai precisar explicar um pouquinho que a empresa ela possui o poder diretivo. Quer dizer o quê? Uma empresa, para uma questão de organização da atividade empresarial, ela pode fazer alterações, tá? Relativa à questão de função, questão de como melhorar o funcionamento da empresa. A questão é que a CLT estabelece 2 requisitos, que é a ausência de prejuízo e o consentimento do empregado. Certo? Então, pode acontecer essas alterações. Só que essa regra geral, ela vai ter que ser observada em outros contextos, porque existem funções
né, que as pessoas podem trabalhar, dependendo de uma categoria específica, que tem previsão legal de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. Então, precisa se observar se existe algo falando sobre essa alteração de jornada. Se não houver, aí, a depender do contexto, se houver algum tipo de prejuízo, que seja econômico, social, ou até uma questão de acompanhamento mesmo, de formação acadêmica, como um exemplo, pode ser um prejuízo para o empregado e não seria legal. Você trouxe aí um ponto muito importante, prejuízo financeiro. E aí, se a pessoa trabalha de noite e ganha adicional noturno, mas vai precisar mudar ali a carga horária e a empresa diz, agora você vai ficar de manhã e de tarde. E aí, pode ter esse prejuízo ou não? Certo. A escala 12/36, normalmente, ela tem uma previsão de acordo coletivo ou de convenção coletiva, certo? Se acontecer isso, ter uma alteração, a própria convenção, o acordo coletivo, vai dizer como é que pode ocorrer essas alterações. Como pressupõe que uma pessoa que trabalha numa escala 12/36, ela tem uma rotina de trabalho um pouco mais extensa, um pouco mais penosa, se ela alterar para uma escala diária de 44 horas semanais, ela não seria prejudicial para o trabalhador, porque a qualidade de vida dele pode melhorar. Então, se não houver nenhum tipo de óbice e nenhuma previsão legal, né, num acordo coletivo de trabalho, ela seria permitida. Já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, mas você tem menos de um minuto para responder. Agora, aqui na nossa região é muito fácil, né, da gente ver muitos fabricos. Tem muita gente que estende essa jornada de trabalho, ali, trabalha de 7 horas da manhã até 6 horas da noite e precisa fazer aquele serão. Pode acontecer e, dentro disso, pode também a pessoa ter direito a um jantar, enfim. Certo. Fabrico, por si só, ele tem assim, uma previsão legal de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva também. Então, assim, se ultrapassar aquela jornada, né, semanal que é prevista, que é normal, tem, sim, a obrigação da empresa pagar a hora extra. E tem que ser observada, porque normalmente as pessoas entendem que tem a regra geral de 50% da hora extra, mas às vezes é mais do que isso. Então, assim, se a empresa disser, você vai ter que fazer hoje uma jornada um pouquinho mais extensa, vai ter que ser observado o pagamento dessa hora extra e até também, né, a depender da dificuldade desse trabalhador retornar para casa, se houver alguma questão também de deslocamento, também a empresa tem que se responsabilizar. Muito obrigado pelas informações. Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações nesse AB Emprego, hein? Valeu e bom trabalho para você. Pessoal, durante esse mês de julho surgem promoções, muitas promoções nas lojas físicas, pela internet também, por isso que a gente vai falar agora a respeito dos cuidados para evitar cair naqueles golpes em relação ao cartão de crédito, os golpes eletrônicos. Então a gente restabeleceu o contato com a Aline Mello e ela vai trazer as orientações agora. Alerta ligado sempre, né, Aline? Para os consumidores ficarem atentos e também evitar grandes prejuízos financeiros. Para isso, a gente está aqui com uma advogada que vai ajudar a gente e todos os consumidores a entender essas questões. Muito boa tarde. Primeiro, assim que a gente percebe alguma transação estranha, que eu sei que não fui eu que fiz, qual que é o primeiro passo, o que procurar? Boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso estar conversando com vocês aqui hoje de um tema que infelizmente tem se tornado muito comum. Nesses casos de golpes e fraudes financeiras que envolvem cartão de crédito, o primeiro passo que tem que ser tomado é o bloqueio imediato do cartão. Logo após, você vai entrar em contato com a operadora de cartão de crédito via instituição financeira, solicitar um número de protocolo e informar essa fraude, esse golpe sofrido. Importante, anote número de protocolo. Questões faladas de forma informal lá na frente não valem de nada. É importante anotar o número de protocolo. Logo em seguida, essa compra ela vai estar sendo contestada. Então, se o banco alegar, ou a operadora de cartão de crédito alegar que você tem que fazer o pagamento para depois ser ressarcido, isso não é permitido. A lei determina que quando uma compra está sendo questionada, não se deve haver o pagamento até que a solução seja encontrada. Caso não haja uma solução, por parte da operadora de cartão de crédito ou o banco, é importante que o consumidor busque outros mecanismos. E quais são eles?
a plataforma consumidor.gov ou até mesmo fazer uma reclamação junto ao Banco Central vinculado àquela instituição financeira. E se ainda assim não tiver uma resposta, busque um advogado especialista de sua confiança para ele analisar o caso e verificar as circunstâncias e dizer o que pode ser feito judicialmente. Para a gente esclarecer, a responsabilidade sempre é da instituição financeira? A responsabilidade, ela parte do viés da instituição financeira. Muitas pessoas acreditam que por ter feito a transação, a responsabilidade é dela. E é isso que o banco tenta empurrar para a vítima, mas nem sempre. O Código de Defesa do Consumidor determina que a responsabilidade em serviços financeiros é objetiva. E que isso significa? Que não precisa comprovar a culpa do banco para aquele episódio acontecer. Então, aquele risco da operação, ela faz parte do negócio do banco. Então, o consumidor, ele tem de perceber o viés do golpe para entender a nível de responsabilização, se o banco tem total responsabilização ou se existe algo que pode ser alegado por fora. Também é necessário abrir um boletim de ocorrência? Importantíssimo alegar um boletim de ocorrência. Por quê? O boletim de ocorrência vai demonstrar a boa-fé de quem foi vítima do golpe para poder publicizar isso. E isso nos ajuda também a calcular índices de pessoas que são vítimas desse tipo de situação. Ok, doutora, muito obrigada por suas informações. Almi, volto com você com esses esclarecimentos importantes. Muito bem, importantíssimos, viu, Aline? Valeu, muito obrigado. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, a cidade das flores. Olha aí, imagens ao vivo na sua tela. Belo quadro esse, hein? Por lá o dia deve seguir assim com muitas nuvens e à noite também. Não há previsão de chuva para essa segunda-feira por lá. A temperatura nesse instante está marcando 24 graus e a mínima deve ficar em torno dos 17, pessoal. O intervalo está chegando e na volta a gente vai trazer informações sobre a morte do deputado estadual Valdemar Borges, ocorrida nesse fim de semana no Recife. E ainda tem o AB Esporte com informações sobre o Maguari nessa terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O seu AB1 volta já, meio-dia, 22 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 24 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito. Tem imagens ao vivo para a gente conferir? Tem sim, ó, lá do bairro Maurício de Nassau, mais precisamente nesse cruzamento aí da Avenida Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. Movimentação também intensa nesse começo de semana por lá. Muitos veículos aí na direção do centro da cidade, tanto esses veículos que vão mais à esquerda, ó, ali pela Avenida Agamenon Magalhães, como esses que vão aí mais à direita, não é? Pegando ali a Rua Visconde de Inhaúma. Essa é a movimentação nesse instante aqui em Caruaru. E agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. A exemplo de Pesqueira, que fica aqui no Agreste, pessoal, mínima de 16, a máxima pode chegar aos 26 graus por lá. Palmares, na Zona da Mata, hein? Mínima de 21, máxima de 26 graus também. E Afogados da Ingazeira, no Sertão, mínima de 19 e máxima de 30 graus por lá. E olha, esse domingo foi de despedida para familiares e amigos do deputado estadual Valdemar Borges. Ele morreu no sábado aos 67 anos. Desde a década de 1980, Valdemar era um nome muito presente na política de Pernambuco. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no bairro da Boa Vista. Muitos amigos, parentes, políticos e admiradores de Valdemar Borges foram se despedir do deputado estadual que morreu no último sábado. Valdemar Borges descobriu um câncer de fígado em setembro do ano passado. Em junho deste ano, pediu licença de 180 dias do mandato como deputado estadual para tratamento da doença. E desde o início deste mês, estava internado na UTI de um hospital particular do Recife. Ele não queria que a doença dele fosse pública, ele não queria deixar as pessoas preocupadas, ele sabia que muita gente ia se preocupar com ele. Ele se preocupava o tempo inteiro, a gente se falava quase todo dia. Ele vai fazer muita falta. Val era um irmão. Valdemar Borges, que nasceu no Recife em 10 de julho de 1958, teve atuação de destaque na política de Pernambuco.
Nos anos 80, quando cursava economia na Universidade Federal de Pernambuco, ajudou na reestruturação da juventude partidária. A partir de 1988, foi eleito vereador do Recife por 4 mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal entre 2003 e 2004. Também ocupou funções como líder da oposição e presidente de comissões. Antes do primeiro mandato, foi diretor de Pesquisa e Ação Social e secretário adjunto de Trabalho no governo Miguel Arraes. Na Prefeitura do Recife, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, mais tarde, a presidência da Emprel. No governo Eduardo Campos, foi secretário de Articulação Social entre 2007 e 2010. Nesse período, coordenou a Câmara de Prevenção Social do Pacto pela Vida e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Social. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2011, Valdemar Borges foi reeleito para mais 3 mandatos consecutivos. Na Alep, foi líder de governo nas gestões de Eduardo Campos, João Lira Neto e Paulo Câmara, além de presidir comissões importantes da casa. O deputado Valdemar Borges morreu aos 67 anos e deixou a esposa, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, e 3 filhos, Mariana, Luana e Valdemar Filho. É um dia extremamente triste para aqueles que acreditam na política como um instrumento de transformação social, e é um dia especialmente triste para nós da família, que perdemos um pai decente, correto, coerente e que não mediu esforços para nos fazer feliz em todas as oportunidades. Então a mensagem que ele nos deixou foi de muita alegria e a gente não tem motivo para estar triste, é um dia de comemorar a vida dele. Agora é 12h29. Vamos para o AB Esporte, pessoal. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai falar sobre o primeiro jogo do Maguari nessa terceira fase da Série D do Brasileirão. Abrir vantagem era importante, claro, mas o time de Bonito não conseguiu assim um resultado positivo. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no AB1, ainda naquele sentimento negativo depois da eliminação do Brasil para a Noruega ontem, mas não foi só a seleção brasileira que deixou a gente triste neste fim de semana. O Maguari, que é o único clube pernambucano que segue na 4ª divisão, perdeu a partida de ida da terceira fase da competição. O Iguatu abriu o placar no jogo aos 42 minutos do primeiro tempo. Matheus Lima roubou a bola, avançou e chutou forte. Iguatu 1-0. O Maguari vai empatar já no segundo tempo numa finalização de PH, após uma tabela com Júlio César, 1-1. Só que 7 minutos depois, o Iguatu voltou a ficar em vantagem. Escanteio cobrado e Tafinha cabeceou para o fundo das redes. Só que novamente, Maguari foi lá, foi buscar o resultado e empatou novamente o jogo, né? PH bateu cruzado e o Canu aproveitou o rebote para fazer mais um gol para o Azulão de Bonito. Porém, aos 42 minutos do segundo tempo, olha esse chutaço do Danilo Nazaré, acertou uma bomba em cobrança de falta e fez esse golaço que você está vendo aí na tela, e esse gol acabou definindo o placar. Maguari 2, Iguatu 3, esse jogo na Ilha do Retiro, dentro de todas aquelas condições que nós mencionamos ao longo da semana, Maguari sem poder utilizar o estádio Arthur Tavares, jogando na Ilha do Retiro após uma parceria com o Sport e infelizmente perdendo esse jogo de ida. Diferente da seleção brasileira, que já está fora da Copa, o Maguari ainda tem mais uma chance. No fim de semana vai ter o jogo da volta. E nós preparamos uma arte com o cenário do Maguari para esse duelo de volta contra o Iguatu. O jogo fora de casa, batalha vai ser lá no Ceará e a situação é o seguinte, minha gente. Se o Maguari perder o jogo da volta, está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ser a primeira vez em 5 anos que Pernambuco não vai ter nenhum representante nas oitavas de final. Se empatar esse jogo, também será eliminado, já que perdeu a ida, se o Maguari empata, também não segue na 4ª divisão. Se ganhar por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2,
a decisão vai para os pênaltis. Na Série D não temos prorrogação, então em caso de empate no agregado, a decisão vai para as penalidades máximas. Agora, se o Maguari ganhar por 2 ou mais gols de diferença, aí sim estará classificado para as oitavas de final da Série D. E a gente vai ficar de olho em todos os desdobramentos da Série D, também a preparação dos clubes da nossa região para os próximos desafios. Tudo lá no GE Caruaru e região, a gente está sempre atualizando tudo e aqui no AB Esporte também. Vou ficando por aqui, Almir, até amanhã. Valeu, viu, Herbert? Muito obrigado, abraço para você e até amanhã. Tá chegando o intervalo, a AB1 volta daqui a pouquinho e aí a gente vai falar sobre pessoas que fazem a adoção de pets que vivem em situação de rua. É um procedimento responsável que garante vida nova para esses bichinhos, hein? E a gente vai mostrar ainda a tradição do encontro de bacamarteiros lá em Bonito, no Agreste, hein? 12h, 32 minutos. A gente volta já. Estamos de volta para você, 12h, 34 minutos. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma realidade bem triste em relação aos animais que vivem em situação de rua. Mas esse é um cenário, pessoal, que pode mudar. É que tem crescido o número de voluntários que ajudam a esses bichinhos. Veja. Um amor que se traduz em cuidado. Toda essa relação de carinho se dá devido à atenção que a publicitária Silvia emprega nesses bichinhos. Um trabalho voluntário. É de mim, sabe? Infelizmente eu não consigo fazer por todos, a gente não consegue resolver o problema do mundo, mas alguns que já apareceram no meu caminho, eu fiquei com eles, né? Tenho a Docinho, tenho o Bobinho, tenho a Nina, que é a recém-chegada, todos foram de rua, né? Isso não é um trabalho de proteção animal, não atuo dessa forma, mas é uma questão voluntária minha mesmo, que à medida do que eu posso, eu vou fazendo. Os 4 animais que vivem com ela são frutos de resgate das ruas. Uma forma que ela encontrou de enfrentar o abandono e os maus tratos. Os animais, infelizmente, eles são vítimas de uma negligência humana, né? Ninguém nasceu na rua por acaso, alguém colocou a mãe ali, e isso vai gerando uma cadeia que vai aumentando, e aí só vai propagando ainda mais o sofrimento. O que a gente puder fazer para ajudar, dê uma água, coloque uma ração na sua porta, faça alguma coisa por esses seres indefesos que só precisam de cuidado e de amor. Caramela é um desses exemplos que Silvia está oferecendo cuidado e um lar temporário. A Caramela estava com a pata quebrada, apareceu com a pata quebrada, e aí, devido à falta de mobilidade, a gente conseguiu fazer o resgate. Ela passou por 2 cirurgias na pata, ela está fazendo fisioterapia. Ela é uma cadela também que, como nasceu na rua, não é acostumada a ingerir líquido, então tem todo um processo para fazer o estímulo aí do líquido para ela. E ela está se ambientando, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que exista hoje no Brasil cerca de 30 milhões de animais em situação de rua, a maioria gatos e cachorros. Com isso, tem crescido também o número de ONGs e de pessoas, voluntários, que trabalham fazendo uma prestação de serviço para eles, colocando água, comida e até improvisando locais para abrigar os animais do relento. Esse movimento de voluntários também aquece o mercado, com o impacto das pessoas buscando clínicas para os pets. Hoje a clínica veterinária ela cresceu e vem crescendo. Hoje é um dos maiores mercados que cresce, é a saúde pet, né? Hoje a gente vê um crescimento em número, e principalmente de protetores. Hoje eu acho que em torno de 30%, né, de clientes é de protetor. Então vem aumentando muito o quadro de protetores na clínica veterinária. Esse especialista explica que no caso de ONGs e pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário, é preciso seguir alguns passos para garantir o bem-estar animal. A gente precisa ter muito cuidado, né? O animal, a gente pega, resgata um animal, a gente sabe da boa vontade de todos em resgatar um animal. Porém, o animal ele transmite também doenças para humanos, transmite também para outros animais. Então, a primeira coisa, peguei um animal de rua, o que eu devo fazer? A gente deve levar urgentemente para uma clínica veterinária para ser avaliado esse animal. O animal ele pode passar uma zoonose, uma doença para um ser humano, né, como a esporotricose, que está muito em alta, né, a esporotricose, e também doenças para outros animais, né, como a sinomose, que está em alta agora
Nesse período, a sinomose está muito grande. E se você levar esse animal para a sua residência, se você tem outros animais em casa, vai terminar contaminando. E são doenças que não têm cura, é paliativo. Por fazer um trabalho de intermediação entre o resgate e a adoção, Silvia também segue acompanhando para garantir que eles estejam bem. Em março ajudei aí 11 filhotes, Nina ficou, 10 foram doados, responsavelmente, com o termo de adoção, tudo certinho. Acompanho a adoção de cada um deles, peço fotos, peço vídeo, é importante esse acompanhamento, porque tão responsável quanto quem adota é quem doa, Então a gente precisa estar aí visualizando os cuidados que eles precisam. Caramela, que citamos durante a reportagem, é uma fêmea ainda jovem, que está se recuperando de uma cirurgia e aguarda agora um lar responsável para seguir recebendo amor e carinho. Muito bem. Vamos em frente, vamos falar sobre sustentabilidade agora, porque a gente tem visto o crescimento do número de empreendimentos aqui em Caruaru. Mas, claro, todo esse processo de crescimento também requer alguns cuidados por parte das empresas. Então, a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar? Estamos no bairro Indianópolis, em Caruaru. Por aqui, os sinais de crescimento são altos. Esses 2 prédios fazem parte do grupo deste shopping, que resolveu investir em empresariais, em um novo hotel e também num residencial. E mesmo sendo o setor da construção civil um dos mais poluentes, as construções seguem a sustentabilidade. Hoje aqui a gente aplica diversos tipos de sistemas para reutilizar os recursos que a gente tem acesso. No recurso hídrico, que é a água propriamente dito, a gente tem 2 sistemas. Um que é o tratamento de reuso dessa água, através de tratamento químico. Toda a água utilizada no shopping passa por um tratamento específico, onde ela é reutilizada também. A calha da chuva que a gente tem também é desenvolvida, a água é armazenada e ela também é armazenada para reuso. A água é reutilizada no sistema de toaletes e também para jardim, fazer a irrigação. O centro de compras também possui uma série de estratégias para ajudar o meio ambiente. Além das construções em si, a gente faz certificações internacionais relacionadas à economia, à sustentabilidade das construções desde a fundação. Hoje a gente tem utilização de quase 75% dos materiais que utilizados na nossa construção tem alguma conotação de sustentabilidade, desde parede, o próprio reboco, parede seca, não se usa cimento, não se usa concreto, tem toda uma tecnologia por trás com relação a isso. A gente tem hoje a construção, um hotel praticamente, quase finalização para entrega já para o ano que vem para a sociedade, onde 37% dele é totalmente sustentável. Este cemitério também se considera um amigo do meio ambiente. Aqui as ações começaram junto com a criação da empresa, há quase 2 décadas e meia. Desde o início do projeto já constava essa questão do meio ambiente. Lógico que nós fomos implementando à medida que foi avançando, a gente foi implementando. Primeiro a gente implementou a parte do verde e fomos ampliando, depois a questão da coleta seletiva, depois tivemos a questão do reaproveitamento de toda a água pluvial e recentemente a questão da energia solar e agora o transporte com carros também elétricos, para completar todo esse projeto de meio ambiente. A empresa também investiu nos painéis de energia solar. A energia gerada aqui é suficiente para todos os espaços e ainda dá para carregar os veículos elétricos usados pela empresa. Aqui no cemitério há uma preocupação com a preservação das áreas verdes, como essa daqui. Mas não para por aí. Toda a água de chuva vai para uma galeria interna, depois para um reservatório com capacidade para 550 mil litros de água. Depois desse caminho, essa água faz o inverso, volta para ser aguada aqui. É como um sistema autossuficiente, onde uma estratégia ajuda a outra. Exato. Nós temos uma estação biológica de tratamento em todas as águas, seja dos banheiros, seja até dos drenos, dos próprios jazigos, ele passa por uma estação biológica de tratamento e essa água pode ser reutilizada até em 92% de reaproveitamento. Como nós temos hoje um reservatório com um volume grande de água pluvial, durante o ano praticamente a gente não precisa reutilizar essa água da estação biológica de tratamento. Mas, tá certo, nós quando descartamos, já descartamos na rede da Compesa, mas já descartamos ela tratada. Então também é uma maneira de colaborar com o sistema de tratamento da cidade.
E recentemente, no município de Bonito, aqui no Agreste, foi realizado um grande encontro de bacamarteiros, uma forma de manter viva essa tradição para além das festas juninas. Olha só. Nós estamos em Bonito, a terra das cachoeiras, para mostrar uma das tradições mais bonitas do ciclo junino, os bacamarteiros. Hoje, esse encontro reúne cerca de 30 batalhões. Esse aqui é o Flor de Lis, que veio de Barra de Guabiraba, e eu vou seguir com eles para mostrar tudo para vocês. Eu encontrei aqui o seu Manuel Luiz, 80 anos de idade e dando pipoco. Quando é que o senhor começou com essa tradição? Eu tinha 8 anos de idade. Já vem dos pais, dos avós? Do meu avô, do meu bisavô, do meu avô, de meus pais, de meus filhos. E o senhor botando para frente? Botando para frente. Qual é a sensação do senhor de poder participar de uma cultura tão bonita? Olha, eu fico muito emocionado por ter uma história tão linda e eu acho que nas possibilidades do Brasil e do Pernambuco eu tenho uma festa mais linda e mais bonita que São João. Entre os múltiplos batalhões que se apresentam hoje aqui, esse é o Batalhão 15 de Bonito. São mais de 120 anos de história. Eu vou conversar agora com o comandante Euclides. Seu pai, seu avô, todo mundo da sua família tem história nesse batalhão com mais de 100 anos de... Mais de 100 anos. São 123 anos de história, cultura e alegria. E mantendo essa tradição viva. Mantendo essa tradição viva. É nesse momento que a gente fica muito feliz de dar continuidade àqueles que plantaram e a gente está colhendo, replantando as sementes, nascendo novos cuidadores para cuidar dessa árvore chamada cultura. E vamos para frente. E vamos para frente. Depois de um trecho da caminhada, os bacamarteiros fazem um ponto de parada aqui, na coluna de São Pedro, momento para a realização da bênção e depois continuar a caminhada. Nesse momento especial, é um momento religioso dessa integração entre a cultura e a fé, a religiosidade do católico. Padre Erandi, a sua bênção. Deus abençoe, meu amigo Gessé. A relação muito importante que tem a igreja com as festividades juninas e com os bacamarteiros também nesse dia de São Pedro. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, esse povo vem para celebrar a fé. Celebrando justamente hoje São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. E a gente aproveita para unir essa experiência bonita da cultura nordestina, de modo particular com os bacamarteiros, que há mais de 100 anos participam desta festa aqui em Bonito, nesta coluna de São Pedro. Então é importante e bonito para a nossa fé, para o nosso povo e, sobretudo, para a nossa cultura também. Após a celebração da missa, São Pedro mandou a chuvinha. E em Pernambuco, muitos são os batalhões. É um dos estados mais destacados nessa cultura. Janduí é presidente da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e também da região. Janduí, ao todo, quantos batalhões em Pernambuco? Pernambuco tem uma média de 110 grupos de bacamarteiros nas diferentes macro-regiões do estado, com
uma grande concentração no agreste de Pernambuco. E nós mantemos viva uma tradição muito forte, Pernambuco sendo um centro dessa cultura, né? Isso. E ainda serve de espelho para os nossos estados vizinhos, estados do Nordeste, como Sergipe, Alagoas, a Paraíba, Ceará e Bahia. Esses grupos de bacamarteiros que se concentram nesses estados participam de reunião conosco, são convidados por Pernambuco para participar dos encontros, abrilhantando e fortalecendo cada vez mais essa cultura popular tradicional do bacamarte que se concentra nos estados do Nordeste brasileiro. Após chegar nesse espaço, os batalhões agora vão se preparar com todo o ritual para dar o pipoco do Reúne, que é, de fato, o momento ápice da festa. Galvão, você faz parte de um batalhão importante. Qual o sentimento de poder fazer parte dessa cultura tão rica? O sentimento é muito grande, né? É uma festa muito boa, emoção do antepassado. A gente brinca, junta toda a população aí. E eu estou grato de participar pela primeira vez desse festival aqui no Bonito. Professor, a história conta que os voluntários que voltavam da Guerra do Paraguai formaram essa cultura tão rica, né? O que é que a gente pode dizer sobre esse caminhar dessa trajetória histórica até aqui? Olha, de 1870 foi o fim da Guerra do Paraguai, né? Os países da Aliança Brasil, Uruguai e Argentina saíram vitoriosos. E tem uma tradição do cancioneiro popular que quando muitos voluntários chegaram aqui, era no período da Santa Junina. E eles comemoraram com esses tiros que vocês estão escutando aí. Uma celebração. Uma celebração. Isso virou tradição. A pólvora seca, né, de baixo teor, eles fizeram esses festejos, né, e até os dias de hoje, né, a gente continuou com essa tradição. Após acompanhar toda essa tradição bonita desse encontro que acontece aqui, eu quero saber, eu posso dar um tiro? Pode. Supervisionado por um chefe, eu posso dar as orientações como você deve se portar com um tiro pequeno até principiar o tiro grande. Isso é tudo passo a passo. Pode sim. O chefe, uma pessoa responsável para ensinar uma pessoa a entrar no folguedo do bacamarte. Então vamos lá dar esse tiro de tradição. Só sobrou a pilha, viu? Certo. Esse ângulo aqui tá bom? Esse ângulo tá bom abaixo, mas essa mão firme, abre aqui um pouco a pilha. Isso. Vai dar uns papozinhos, sustento do mais. Certo. No apito, no apito. Tá aprovado, professor? Aprovado. Supervisionado, né? Nilson Lima, presidente da Associação dos Bacamarteiros aqui de Bonito. Presidente, nós temos um evento que reúne diversos batalhões. Qual a importância disso tudo para a nossa cultura, para a valorização e para a manutenção dessa arte tão bonita? É muito importante. Hoje nós estamos aqui promovendo com 30 grupos dentro de uma cultura que ela, para nós, ela existiu um grupo há 123 anos. Então a cultura do bacamarte, ela é muito viva mesmo. Então é isto, é o prazer, é a alegria de dar o tiro, de dançar, de brincar o forró, de agradecer, de ter a fé. Hoje nós temos a fé de São Pedro, Santo Antônio e São João. É o mês de junho que nós brincamos o ano todo, mas no mês de junho celebramos mesmo com a fé e com a cultura do bacamarte, que ela é abraçada por muitos que vêm. Hoje a cidade e outros municípios vêm aqui, vêm almoçar com a gente, vêm dançar com a gente, vêm dar tiro com a gente e vêm ver o prazer que tem a cultura do bacamarte. Professor, eu soube que, além de dar o tiro, para ser um bacamarteiro de verdade, tem que comer das nossas tradições também. Geralmente tem um monte de iguaria espalhado por aqui. A gente sempre, quando vem para os encontros, traz uma tanajudazinha aí para degustar. Então, para eu estar batizado, tem que comer da tanajura. É isso aí, que eu vou fazer agora por vocês, viu? Uma delícia, viu? Vou ficar com o restinho, viu? No meio de tantos bacamarteiros, a tradição virou também das mulheres e das meninas que estão levando isso para frente. Eu estou aqui com Lorena, com apenas 9 anos de idade. Qual é o teu sentimento de poder participar dessa festa tão bonita e virar uma bacamarteira também? É muito bom,
bom, porque já tira, né? E as festas é bem legal. E aí, como é que você se sente de poder fazer parte dessa festa e saber que você é o futuro dessa tradição? Eu acho legal e... Vai levar pra frente com certeza. Lá no começo da reportagem, nós conversamos com o seu Manuel, com 80 anos de idade, carregando uma tradição tão forte que é essa do bacamarte. E eu estou aqui com o Luiz Carlos, com apenas 9 anos e vai levando essa cultura para frente. Qual é seu sentimento de poder participar dessa cultura tão bonita? Bom, leva de antigamente para hoje em dia. Você se sente bem? Parece que quer participar do batalhão, mas já está muito cheio. E aí você faz parte disso, para você é um privilégio? E vai levar daqui para frente? Sim, até adulto. E passar para os teus filhos depois? Sim. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, desejando uma ótima semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá. Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste um sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.